Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais esse vídeo. E hoje, as perguntas que chegaram para mim e algumas pessoas querem saber se é possível aplicar a técnica da EFT para a depressão, tratar a depressão, melhorar a depressão, enfim. E será que a técnica é eficiente para a depressão? E eu posso dizer para você que a gente pode sim aplicar a técnica da EFT para tratar a depressão com resultados muito profundos, com resultados muito bons, mas a maioria das pessoas não tem a compreensão mais profunda de como fazer isso, né? Porque ela vê a gente fazendo as rodadas de EFT, falando sobre as emoções negativas e muitas vezes elas querem tratar a depressão de uma forma genérica e não de uma forma específica. O que significa trabalhar de forma genérica? Bom, a depressão, na verdade, ela acontece por uma somatória de emoções negativas que você vai acumulando durante a vida, que muitas vezes você nem tem a plena consciência dessas emoções. Então, situações que você viveu no passado, de rejeição, abandono, culpa, perdas, tristezas mal processadas do passado, situação de abuso emocional, situação de abuso sexual, situação de violência física. Isso muitas vezes vem desde o seu histórico da sua infância, né? Desde a sua infância, essas coisas vêm se acumulando. E aí chega num determinado ponto que você vai carregando tanta emoção negativa, vai somando, que você não consegue mais manter um bem-estar constante. A depressão, normalmente ela não vai começar assim de uma vez, são coisas que você vai adquirindo ao longo da vida, que vão somando umas às outras, e aí chega num ponto que você pode receber um diagnóstico de uma depressão. E aí quando a pessoa coloca o diagnóstico, parece que depressão é uma coisa assim, uma coisa só. Né? Aí eu tenho depressão. Como é que eu vou tratar a depressão? Na verdade, você não vai tratar a depressão em si. O que você vai fazer é eliminar as emoções negativas dessas situações emocionais que você viveu durante a sua vida. Várias situações, uma após a outra. E à medida que você limpar as emoções e você for paciente, persistente, você vai percebendo que os sintomas da depressão vão começar a regredir gradativamente. Então você não vai aplicar a EFT para a depressão em si, né? Por exemplo, algumas pessoas perguntam assim, será que eu devo fazer a frase mesmo que eu tenha depressão? Eu me aceito profunda e completamente depressão. Elas veem a gente fazendo a técnica e acham que dessa maneira vai funcionar. Dessa maneira, dificilmente vai dar algum resultado. Não vou dizer que é impossível dar algum resultado, mas é muito improvável que dê. Porque você está fazendo de forma genérica, num bloco, é como se depressão fosse um bloco de sentimentos que foi ali e concretou aquilo tudo, né, numa coisa mais pesada, mais difícil. Então, ao invés de você aplicar a EFT para aquele bloco inteiro, vamos descobrir quais são esses blocos. Quais são as mágoas do passado que você tem? Quais são os ressentimentos? Quais são os traumas que você carrega? Quais são as situações de abuso físico, abuso emocional, comparações negativas que você sofreu, críticas, rejeição, abandono, mágoas, frustrações do passado, culpas que você carrega de situações do passado. E muitas mulheres, às vezes, desenvolvem depressão depois de um aborto, seja ele espontâneo ou natural, seja ele espontâneo ou um aborto que ela mesma programou. Isso gera repercussões e a gente precisa descobrir essas questões e limpar uma por uma, com paciência e persistência dia após dia. Eu uma vez tive uma cliente, quando eu fazia atendimentos em consultório, aqui em Recife, e ela falava que ela tinha depressão. Ela já chegou no consultório falando para mim que ela tinha uma depressão orgânica, que não tinha como curar, porque, segundo ela, o irmão dela era médico, falou para ela o seguinte, olha, a sua depressão é orgânica. O seu cérebro ele não produz a química do bem-estar. Então você tem que tomar remédio pro resto da vida, porque não tem jeito, não tem como. Bom, e eu expliquei para ela que, na verdade, o cérebro ele não produz a química porque tem algo que está impedindo ele de produzir essa química do bem-estar. Ele está produzindo uma química de tristeza, de depressão. Como é que faz para o cérebro voltar a produzir a química do bem-estar? É só você trabalhar as questões emocionais que a pessoa carrega. Não dá para você estar cheio de mágoa, frustração, culpa, medo, raiva, abandono, rejeição
e você produzir uma química feliz. O seu cérebro não vai produzir uma química feliz. A química que ele produz é um retrato fiel das emoções que você guarda. Então eu expliquei isso para ela, mas estava tão concretizado na mente dela que era uma coisa orgânica, de origem orgânica, e para mim isso não faz o menor sentido, né? A depressão ser orgânica, ela tem origem emocional e as emoções geram esse desbalanceamento da química, né? Então é o emocional afetando o físico. Tem ali um desequilíbrio químico no cérebro? Tem, mas a origem dele é emocional. O emocional afeta o orgânico. Então essa aqui é a ordem. E falei para ela isso, ela parece que não entendeu assim, eu expliquei. Não precisa você acreditar no que eu estou falando, nem aceitar. Vamos apenas fazer um trabalho emocional aqui, a gente vai tratando as questões do passado que você carrega, e a gente foi limpando sentimentos de culpa, questões que ela guardava com relação ao marido, mágoas, sentimentos de culpa também com relação a coisas do mundo, animais que sofrem, enfim, ela tem uma série de questões que ela se apegava negativamente àquilo. Culpa também com relação aos filhos que ela guardava. E aí a gente fez algumas sessões de EFT, eu acho que na 6ª sessão eu devo ter perguntado para ela, como é que está a depressão agora? E ela respondeu assim, que depressão? Eu disse, olha, a depressão que você falou que você tinha, depressão, que era orgânica. Ela disse, é engraçado, eu não estou sentindo mais depressão. Então, em nenhum momento nas sessões a gente tratou o tema depressão. Em nenhum momento. Nós apenas fizemos um trabalho emocional profundo para ir limpando as situações do passado que geravam, somadas, geravam um quadro emocional mais grave chamado de depressão. Então é isso, né? Se você sofre hoje com depressão, se você conhece alguém que sofre e a pessoa quer usar a EFT, ela pode até se auto-aplicar também para ir se curando. Eu tenho vários alunos e pessoas que me seguem que já conseguiram, através da auto-aplicação e limpando muita coisa do passado, e melhorar significativamente a depressão. Outros chegaram a se libertar completamente dos medicamentos. Tem alguns alunos, tem um relato de uma aluna chamada Renata, que ela conseguiu uma libertação completa da medicação que ela tomava há muitos anos. E o médico falava que tinha que fazer um desmame, e ela melhorou tanto emocionalmente fazendo EFT, que ela acabou esquecendo de tomar os remédios, e depois ela viu, depois de alguns dias, que os remédios não estavam fazendo falta. Não estou dizendo para você fazer isso, tá? Você deve fazer o trabalho de limpeza emocional de forma bem profunda, e aí depois a medicação, se você toma, você deve avaliar com o seu médico a melhor forma de você tirar. Mas nada impede que você comece a fazer o trabalho de limpeza agora, para você ir se libertando aos poucos, tá? Então comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida sobre esse tema, sobre depressão, se você tem depressão, se você já usou EFT para limpar as questões do passado e se isso teve algum efeito positivo na depressão, se melhorou alguma coisa. E às vezes começa a diminuir a ansiedade, começa a melhorar o sono, começa a pessoa tendo algumas melhoras pequenas, mas se você for paciente e persistente, vai dar ali num resultado bem mais profundo a médio e longo prazo. Ok? Então, se tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo, conta a tua experiência, que eu costumo voltar aqui para ler os comentários e ver mais assuntos que precisam de esclarecimento, ok? Então é isso, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.